Olá, mais uma quarta-feira e a gente aqui com o nosso encontro semanal, sempre às 18 horas, com uma entrevista exclusiva. E é claro, para você que está chegando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e acionar o sininho para toda semana você receber uma exclusiva. Estamos recebendo ele aqui, Joilton, professor, um cara que tem uma história fenomenal. E o nosso bate-papo hoje é muito importante porque nós vamos falar do cenário político atual, como é que fica a economia, coronavírus. E a gente já de cara já começa dizendo que estamos no distanciamento social aqui de 1,5 m, estamos até agora de máscara e com álcool. E direto ao assunto, apresento para vocês professor Joilton, seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Prazer poder estar aqui, poder ter esta oportunidade dessa troca de ideia, de bate-papo, que é sempre proveitoso, penso eu, para todos nós. Claro, e ele que é colunista da revista Start News, uma revista que está aqui na região e que tem feito matérias com conteúdos muito importantes. Muito obrigado. Agradeço também pela oportunidade, né, de ter aquele espaço lá de publicar o que a gente gosta de falar. Claro. Vamos lá. Formação, o que você está fazendo hoje? Que profissional é você hoje? Beleza, eu sou servidor público do município de Anchieta. Dia 1º de julho eu faço 31 anos de prefeitura de Anchieta. Eu entrei na prefeitura de Anchieta 1º de julho de 89. Já conhece um pouquinho, né? Como é que funciona? Um pouco. Eu atuo também como professor, trabalhei na rede municipal, tive a oportunidade de ser diretor de uma escola municipal, da Marilis. Nos últimos 10 anos eu atuei como professor universitário junto à FAESA. Gosto sempre de falar FAESA Cariacica porque tudo é sistema FAESA, mas lá é um campus menor. Sim. E eu me identifiquei muito com o campus lá de Cariacica, então trabalhei por 10 anos lá. Não estou atuando mais na FAESA. Continuo atuando também no ramo universitário, atuo como professor de MBA, junto a Pitágoras. Bacana. Com 2 disciplinas, liderança e governança corporativa. Que bom. Além de tudo, sociólogo, isso? Isso, a gente... Filósofo? A gente gosta muito de filosofia. A minha formação acadêmica é em ciências sociais, que a base do curso está centrada em sociologia, política, economia e antropologia. Bacana. Mas que tem uma vertente muito forte ligada à filosofia, que é base também do curso, no sentido de você entender o comportamento das sociedades. E, por exemplo, um dos temas que a filosofia trata de forma bastante interessante, que tem ganhado força a cada tempo, nesses tempos, é a questão da ética. A ética é um tema filosófico. Sim. Então, tem tudo a ver. E que não tem tido muito em prática, né? Você vê que está faltando isso em muitas pessoas, principalmente do poder público, né? Como é que você vê isso hoje? Alex, eu contei essa história esses dias para alguns alunos, né? A gente tendo aula, falando sobre ética. Você conhece ali, hoje é o tio Liliu. Sim. Né? Que era o Coronel Gomes, onde eu estudei era o Coronel Gomes. Também estudei ali. Então, ali do pátio, naquele muro, se você olhar, tem um beiralzinho pro lado de dentro. Um beiralzinho de, 5 centímetros. Não sei. Quando a gente era criança que estudava ali, um dos desafios para os meninos era andar em cima do beiral. Então você tinha que entrar ali perto da escadaria, de frente para a igreja, e ir andando até o final, até descer ali na outra escadaria, né? Sim. E aí a gente dizia o seguinte: falar é fácil, fazer é difícil. Verdade. Andar ali em cima, todo mundo falava, eu ando e tal. Se você caísse lá, crianças estavam seriamente machucado. Eu brinco com os alunos que é o seguinte: ética é uma coisa que todo mundo fala, que fazer acaba sendo difícil. Infelizmente. E digo mais, não só no setor público. Não só no setor público. Mas já que a gente já está no setor público, eu tenho visto notas suas no jornal A Tribuna, sempre tem uma notinha lá, com foto, o cientista político Joilton. A gente está vendo o Brasil passando por um momento turbulento, coronavírus, mas é um ano político, né? E a gente tem observado em alguns casos muita fake news, em outros casos a gente fica fazendo uma autoanálise. Claro que eu estou falando da política estadual. Como que você vê hoje o governo do estado, o PSB de Casagrande, nesse cenário? Como que você analisa essa parte política? É porque o partido do governador é o socialista, né?
nos momentos de hoje? Qual análise você faz com esse coronavírus que virou uma bomba mundial? Esse coronavírus ele tem uma coisa interessante, ele não quer saber de partido, né, cara? E nem de quem tem dinheiro, nem de quem. Então ele assim, ele é extremamente despreocupado para onde ele está indo. Ele é totalmente democrático, então, né? Tá para tudo quanto é lado. A grande discussão, a grande questão, perdão, que eu vejo dentro do cenário político estadual, o governo Casagrande, ele teve 1 ano de governo, o ano passado. Já no início desse ano, a gente já começou com uma série... Na verdade, o início do ano sempre é mais complexo no sentido de organizar todas as coisas, para todos os políticos. O Brasil só começa depois do carnaval. Fevereiro, carnaval. Carnaval, coronavírus. Isso. Então a gente tem meio ano aí de uma situação bastante complexa. O que eu acredito que dificulte demais qualquer gestão está exatamente nos extremismos. Uhum. E o Brasil vive hoje, a gente não pode dissociar o estado do Espírito Santo do nosso país, da política brasileira. Claro. Então a gente tem um presidente que foi eleito com um discurso de direita, sim, com um governador conservadora, com um governador que foi eleito com um discurso de esquerda. Isso. E eles precisam se ajeitar. Para dificultar mais isso, vem a pandemia, que os comportamentos extremistas, eles acabam gerando muito mais atritos e conflitos do que qualquer oportunidade de você sentar e discutir para tentar resolver os problemas ou tentar, pelo menos, buscar algumas soluções para amenizar os problemas. Você acredita que essa questão de esquerda e direita, pós-campanha, possa influenciar no futuro do Estado depois dessa pandemia? Acredito. Você acredita? Você acha que o governo, o presidente, mais o governo do Estado não vão chegar num consenso? O que você espera? O que você acha que pode acontecer? Veja bem, em política, a gente só pode falar que aconteceu depois que acontece. Verdade. Porque nós podemos falar pelo momento. Daqui a 1 ano e meio, quando entrar no período eleitoral, das eleições majoritárias aí de presidente, governador e tal, as conversas podem ser outras, a gente não sabe. Verdade. Mas no momento, as radicalidades, elas dificultam o diálogo. E muita gente se esquece que no meio político, apesar de todas as diferenças, os ajustes são feitos, ajustes no sentido seguinte, de aprovar a legislação, de distribuir os recursos, de equilibrar o orçamento, tudo isso é feito através do diálogo, por mais divergências que você tenha. Então, parece que a política, no momento, essa estrutura política, federal, estadual, ela está muito centrada no radicalismo político direita e esquerda, que é uma grande... Não as ideologias são uma besteira, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essa discussão, ela tira do foco aquilo que a gente deveria realmente estar tratando. E o que você está falando faz sentido, porque a gente, quando volta na eleição municipal, a gente, vamos trazer aqui para dentro do município de Anchieta, #AlexPaulo direto ao assunto, preste atenção, a gente percebe que naquela ocasião o prefeito foi eleito justamente por um partido de direita. Exato. Era o PMDB. Exato. E hoje, e mesmo assim, o governador, acredito com uma visão mais ampla, investiu no município. Sim. Tem várias obras acontecendo. E que acabou atraindo o prefeito para esse partido. Como que você vê isso? Algo normal, natural, essa mudança de sigla, de grupo? Como é que ficam os interesses do município nesse jogo político? Pois é, Alex. Para quem não vive no meio político, isso pode parecer um absurdo, mas para quem está lá dentro, não é absurdo nenhum. Mudar de sigla, esse é um processo que já aconteceu com outros ex-prefeitos, do município de Anchieta. Sim. O Fabrício não é o único que fez esse tipo de mudança. E para alguns seria infelizmente, para outros felizmente, mas pouco se importou, não só o Fabrício, não estou dizendo que pouco se importou, mas a prioridade não foi saber se a legenda é de esquerda ou de direita. A prioridade foi tentar articular ou estruturar
uma formação política que favoreça, né, ao seu trabalho, que favoreça a sua atuação. Então isso não é nenhuma coisa extraordinária. No meio político isso acontece. Natural, né? Se a gente for fazer uma análise dos ex-prefeitos, todos eles mudaram de partido. Mas você não acha que o cenário hoje muito essa coisa partidária, porque a campanha de Bolsonaro ela foi atípica. Sim. Né? Como a de Trump foi, sim, a de Obama foi, e a gente achava que não seria no Brasil tão cedo. Chegaria aqui. E chegou muito rápido. E a gente acredita que muitas eleições municipais também poderão e serão atípicas. E você não acha que está criando-se uma rivalidade, você que está na sociologia aí, dividindo o município, tipo assim, evangélicos de um lado contra esquerdistas? Como é que você está vendo isso? Pois é, esse é um grave problema que a gente pode perceber no meio político. E isso independe de nível, tá? Se é nível municipal, estadual ou federal. Sim. Né? Primeiro, você tem uma separação ideológica, esquerda e direita, que muita gente nem entende do que trata. Né? O termo esquerda, ele surgiu lá após a Revolução Francesa. Vocês sabiam disso? Veio lá após a Revolução Francesa, quando as pessoas lutavam. O lema da Revolução Francesa é igualdade, liberdade e fraternidade. Então as pessoas que não eram da nobreza começaram a ter espaço nas câmaras de decisão política. Sim. E o que acontecia? Os políticos tradicionais se sentavam do lado direito das câmaras. E o povo que estava chegando ao poder se sentava do lado esquerdo. Né? Então o termo esquerda e direita vem daí. Depois fizeram toda aquela comparação com as ideias marxistas lá, socialismo, comunismo, e aí você tem essa divisão ideológica. Esta é uma divisão, esta é uma forma de divisão. A outra são os ramos que estão disponibilizados dentro do sistema político. Aí você tem os evangélicos, aí você tem os ruralistas, aí você tem, né, o que eles chamam de bancada da bala, né, no governo federal. Sim. Ou seja, você tem uma divisão ideológica, você tem uma divisão por temas, as bancadas temáticas que eles chamam. O que isso traz para a gente? Traz uma divisão maior dentro daquilo que já é dividido. Por quê? Característica política é divisão, você tem opiniões divergentes, você tem posições diferentes, você tem candidatos diferentes, já está dividido. Você divide mais o que já é dividido. Dentro dessa divisão, o município hoje de Anchieta tem exatamente, claro que agora deu uma enxugada, mas a gente tem exatamente 4 grupos com interesses na cadeira do executivo. Nós temos o grupo do prefeito, que há um tempo atrás entramos em contato com ele, porque a revista Start News queria propor uma série de não debates, mas de entrevistas com pré-candidato, e na ocasião ele me disse que não tinha definição se seria ou não candidato. Eu perguntei se teria um nome, por enquanto não tem. Mas eu digo o seguinte, tem um grupo do prefeito, tem um grupo do ex-prefeito Marcos, tem um grupo de Giovanni Meneghelli, que agregou aí tanto o Alexandre Assad como o Rodrigo Semedo, formando um novo grupo, e tem aí ele que passou por aqui, deu uma entrevista no nosso programa, o vereador Richard Costa, que também saiu do movimento do prefeito e acoplou aí fazendo uma nova frente. Como que você vê isso? Porque nós já tivemos no passado uma eleição com 4 candidatos. Sim. E a gente percebeu que não tinha grupo para dividir os votos em camadas iguais. E hoje, como é que você vê isso? Olha, a gente tem uma estrutura política no município que os grupos estão muito bem caracterizados. Você já explanou aí. Eu, particularmente, não tenho uma noção de qual a capacidade de captação, digo, para executivo, nós estamos falando nesse sentido, sim, do vereador Richard. É uma nova liderança que se elegeu e tal. Mas eu não tenho noção da capacidade de captação, de atração que ele tem. A gente tem um grupo do prefeito, né, que é um grupo, sim, que já tem experiência, um grupo rodado no meio político, né, um grupo que conhece o jogo, né, que está por dentro de como isso funciona. A gente tem a figura do ex-prefeito Marquinho, né, que quer queira, quer não, tem lá seus apoiadores, seus seguidores, pessoas que são fiéis a ele. Só que o Marquinho me parece aí que acaba tendo algumas perdas com a saída de Alexandre, por exemplo,
que estava, né, ligado ao grupo dele. O bloco dos vereadores eleito na ocasião, quando ele veio candidato, hoje acoplou com o nome de Giovanni Meneghelli, né? Pois é, Alexandre está no grupo de Giovanni. Então, assim, a gente tem essa configuração aí, que eu não sei até que ponto, efetivamente, a penetração desses novos nomes consegue atrair novos eleitores. Mas existe uma tendência histórica no município de Anchieta de 2 fatores. Há muita coisa que diz o seguinte, muita gente que diz o seguinte, olha, se dividir demais favorece quem está no poder. Quem está com a máquina. Beleza? Então, quanto mais divisão tiver, teoricamente, favorece-se a quem está exercendo a função no executivo. E uma outra coisa que se fala muito é a questão da mudança, né? O outro, nós temos que mudar, nós temos que mudar, nós temos que mudar. Aí a gente... eu recebi 2 pesquisas, né, feitas por partidos do Estado, e as informações elas meio que bateram. Oscilou uma diferença ali de 7 pontos de diferença, mas a gente viu que tinha uma margem aí de 58% a 62% dos entrevistados pedindo mudança. Isso não é só aqui, eles falaram que isso é geral. O que você pode falar para a gente sobre essa mudança? Pois é, essa é uma outra característica do município de Anchieta. Toda eleição existe aquela história, o candidato da mudança, ou nós precisamos de mudança, nós queremos mudança. Conversava esses dias com algumas pessoas, mas aí a gente tem 8 mandatos, né, sendo 3 de Moacir Assad, Moacir Carone Assad, né, Moacirzinho, 3 de Edival Petri, 1 de Marcos Assad e de Fabrício Petri. Então você tem 32 anos de poder entre 2 famílias. Mas 32 anos, eu falei, não, é mais do que isso. Sim. A gente tem 5 mandatos anteriores entre Vetorace e Secom. Isso. Zefirino teve 3 mandatos, inclusive com mandatos de 5 anos, e Alcides Secom teve 2 mandatos. Então, se a gente for colocar na balança, nós temos, não são 32 anos. Né? A gente tem mais 5 mandatos anteriores, ou seja, pelo menos uns 20 a 24 anos, se juntando tudo, são 56 anos de uma política na mão de 4 famílias no município de Anchieta. Hashtag Alex Paulo, direto ao assunto, recebendo ele que é professor Joilton, cientista político, aqui no nosso programa. Lembrando que a partir de agora vamos ter várias conversas, talvez, vamos ver como é que vai ficar o corona, vamos talvez fazer debates, chamando alguns jornalistas para a gente estar debatendo o cenário, não só no município de Anchieta, mas também em Guarapari, Iconha, Piúma, Alfredo Chaves e, é claro, nós 2 daqui e os convidados online. Então nós estamos preparando tudo isso para estar discutindo, porque o cenário ele é muito importante, tem aí um coronavírus e, afinal de contas, a pergunta que fica, como ficará a economia depois desse corona, Joilton? Rapaz, esta é uma pergunta difícil de ser respondida. Nem mãe de Ná responde, né? Nem ela, nem aquele... Como é que era o nome daquele que falava espanhol lá também? Que agora Liguechá? Liguechá, não me lembro o nome dele. Cara, mas veja bem, uma coisa que já se discute há muito tempo, inclusive eu tive a oportunidade até de escrever mesmo lá na revista. Sobre a necessidade de repensarmos modelos econômicos. Isso não é uma ideia minha, né? Isso vem sendo discutido por pesquisadores, por autores, por gente de todas as áreas que se preocupam com essa questão econômica. Porque a gente tem um modelo econômico que foi pautado, principalmente depois da Segunda Guerra, na questão da industrialização, principalmente de grandes bases industriais, de grandes estruturas industriais. Tanto que a ideia é a seguinte, se você quer ser um país desenvolvido, seja industrializado. Sim. Né? Então, isso, através dos anos, isso veio se mostrando limitado, diria eu. Não estou dizendo que não gere benefícios econômicos, não é isso que eu estou dizendo. É que gera benefícios econômicos de forma limitada. Por exemplo, vamos imaginar uma seguinte situação. Suponhamos que você ganhe muito dinheiro. Sim, milionário. Né? E aí você fala assim, eu quero escolher um lugar para morar que melhore minha qualidade de vida. Aonde é que você escolheria para morar, por exemplo?
Pode ser qualquer lugar do país, do planeta? Vamos pensar no Espírito Santo. Vamos pensar no Espírito Santo. Para a gente reduzir o universo de... Rapaz, talvez Guarapari. Guarapari. Você gosta de Guarapari? Gosto, talvez. Talvez. Se não fosse Anchieta... Tá, beleza. Quando a gente faz essa pergunta para a maioria das pessoas, né, elas falam o seguinte: eu moraria na região de montanha do estado do Espírito Santo, por exemplo. Sim. Qualidade de vida. Venda Nova. Essa região de montanha. A maioria das pessoas, nem todos falam, até porque pessoas... Sim. Mas aí você pergunta, mas por que você... porque a vida lá é mais tranquila, né? O ar é mais puro, e assim por diante. Aí eu pergunto para essas pessoas que respondem isso: beleza, quantas indústrias tem lá? Nenhuma. Você tem refrigerantes Coroa, mas que utiliza água... E água mineral. Mineral e tal. Né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Todo mundo, independente de onde você mora, quer... eu quero viver com qualidade de vida. Sim. Mas muita gente promete o seguinte: nós vamos melhorar a qualidade de vida da população, trazendo indústrias para cá, que vai gerar receita e que vai melhorar a qualidade de vida. Isso não... Na grande maioria dos casos, isso não acontece. O processo de industrialização, ele é um processo que exige demais das comunidades locais. Verdade. Exige readequação, exige a necessidade de melhorar os acessos ao serviço público, porque elas vão morar mais longe. Eu queria aproveitar um gancho aí do que você está falando, porque num passado não muito distante, a gente passou por isso. Inclusive foi elemento que facilitou até articulações políticas, que era a vinda de uma Baustil, que nunca veio, depois de uma outra empresa que nunca veio, mas o fato de dizer que viria influenciou muito nas eleições, e o que a gente tem hoje é uma paralisação da Samarco e um município extremamente sem perspectiva. Pois é, porque quando você tem... Eu falo disso no sentido... É uma monoeconomia. Uma economia que depende basicamente de um único setor. Se esse setor para, você compromete enormemente a capacidade de arrecadação do município. Sim. Né? Existem experiências mundo afora. Por exemplo, tem uma cidade na Escócia, que eu ainda irei conhecer, nunca fui à Europa nem nada, mas ainda irei, chamada Aberdeen. Aberdeen é uma cidade no norte da Escócia, litorânea, que viveu durante 40, 50 anos da extração de petróleo. Só que o petróleo acaba. Sim. E lá ele está na fase final. Só que a cidade, ela continua mantendo a qualidade de vida da população através de quê? Primeiro, eles fizeram um fundo enorme com recursos de petróleo. Bilionário. O município de Aberdeen, não é o país não, o município de Aberdeen fez um fundo bilionário com recursos do petróleo. E aqueles galpões imensos que eles tinham de grandes indústrias, grandes empresas que prestavam serviço para empresas da área do petróleo, esses galpões eles foram divididos, subdivididos, e foram criadas centenas de pequenas empresas. Ou seja, ao invés de você ter uma empresa com 10 mil empregados, certo? Você tem... 1.000 empresas com 100 empregados. Com 100 empregados. Certo? E continuam os 10 mil empregados. Continuam todos eles empregados. Então, mas o que eles estão fazendo agora? Sei lá, os caras estão fabricando desde parafuso, vodka, e vodka, uísque, né? Uísque, vodka. Não, mas lá não, nessa região não. Mas, sei lá, pequenas peças, maçanetas, parafusos, porca, não sei o que, calçados. Vai embora. E dali eles estão diversificando a economia, saindo da exclusividade do setor petrolífero. Ou seja, essa diversificação econômica, ela trouxe para a cidade uma capacidade sustentável, que a sustentabilidade não é só ambiental, ela é econômica também. Sim. E social, porque mantém muita gente empregada, mantém a economia girando, mantém a arrecadação do município e assim por diante. Joilton, esse é um tema que nós vamos voltar, e fica aqui o desafio: você topa a gente fazer desse programa aqui, tem o nosso nome, mas é direto ao assunto o nome do programa, da gente estar fazendo algumas sabatinas, exatamente para saber quem de fato está preparado para desenvolver o município e a região. Você topa o desafio? Topa, Alex. Desafio sempre é bom, mas vamos lá. Então, a partir de agora, a gente vai estudar esse novo processo e chamar aí os pré-candidatos, não só do município de Anchieta, mas de municípios vizinhos, que é claro, que aceitaram o nosso convite.
Quero dizer que para nós aqui do programa, da revista Start News, é um prazer receber esta figura. Para quem não sabe, mas para aqueles que não sabem e sabem, é um dinossauro do rock and roll. Rock é bom demais, bom demais. Cantava e era em família, né? Em família. Joata na bateria, Renata, guitarra. Renata no vocal, você também no vocal. Sim, também. E na guitarra, brinca até hoje? Brinco, tem lá em casa, uma guitarrinha, um violãozinho. Hoje Sofia me superou, graças a Deus, né, cara? Então tá ótimo. Olha só, considerações finais. A gente está chegando ao final, mas significa que nós vamos ver várias vezes. Acho que muita gente vai gostar desse nosso bate-papo. Espero que sim, espero que sim. Alex, novamente agradecer a oportunidade. É um espaço bastante interessante que você teve a iniciativa de criar, para que nós da região, do município da região, possamos mostrar para os outros um pouco daquilo que a gente pensa, como a gente enxerga as coisas, como a gente vê, né? Então esse espaço é um espaço que acrescenta muito no sentido de informação, no sentido democrático, porque tem gente de todo lado, de todo jeito, tem professor, tem político, tem gente da área médica, então gente da segurança. Então, essa democratização desse espaço para a explanação das ideias, ela favorece demais. Ele é então, muito só excelente, agradecer. Né? Eu que te agradeço. E é claro, para você que está do outro lado da telinha, entenda, o futuro está aí, e aquele que tem a capacidade de compartilhar ideias, de compartilhar conhecimento, esse sim está no caminho certo. E seja bem-vindo ao nosso programa. E claro, se você é sabedor, ensine as outras pessoas, deixe um legado, que esse é o melhor caminho e o futuro certo para todo mundo, né, Gilton? Com certeza, é assim. Um abraço, tchau, até quarta-feira que vem.